Tema de hoje, no deserto. O quarto livro da Bíblia, o livro de Números, ele é chamado pelos judeus de no deserto. Entre o Egito e a Terra Prometida existe um deserto. Não é possível as pessoas saírem de um sistema de vida para outro sistema de vida, sem ter um período de reeducação. Quem vivia num sistema opressor, e aqui eu estou me referindo à mensagem do domingo passado, quando falei sobre Yahweh, o Deus libertador, que nos liberta das nossas opressões, do nosso Egito. Quem saiu de um sistema opressor e experimentou o seu próprio êxodo, precisa agora passar por um processo de reaprendizagem, onde a pessoa vai se reeducar para viver numa terra de liberdade. Por exemplo, se você pertencia a algum grupo religioso muito opressor, ao você se dar conta dessa opressão e se dar conta de que aquilo não era um caminho de Deus, era um jugo humano muito forte, você se libertou daquilo, você precisa passar por um período de reaprendizagem antes de chegar na Terra Prometida, no melhor de Deus para a sua vida. Porque se nós não passarmos pelo deserto, nós vamos repetir os mesmos erros da antiga terra de opressão. É o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa sai de um relacionamento, aqui estou falando de relacionamento amoroso mesmo, opressor, e ao se ver livre daquele relacionamento, se envolve rapidamente com uma outra pessoa. A tendência dessa pessoa de levar os mesmos defeitos e repetir o problema é muito grande. É importante se ter um tempo de desintoxicação e um tempo também de reaprendizagem de como vai funcionar no novo momento da sua vida. Assim, quem saiu do Egito precisa passar pelo deserto para chegar na Terra Prometida. Israel precisou de 40 anos no deserto para se desintoxicar. Quanto tempo vai demorar o meu e o seu deserto? Depende de quão chato a gente é. A nossa chatice tem que morrer no deserto. Nosso lado teimoso tem que morrer no deserto. Nossos erros têm que morrer ali no deserto. Espero que a gente não morra junto. Por isso precisamos nos reeducar. Permitir que Deus trabalhe a nossa vida para que a gente experimente um tempo de experiência dentro da Terra Prometida. No texto de Deuteronômio, é um texto posterior, mas se referindo a esse tempo que nós estamos estudando, Deuteronômio 8, de 2 a 5, você acompanha todos os textos comigo nas telas, por gentileza? Eu uso traduções diferentes, é por isso que eu uso os textos bíblicos aqui nas telas, assim você lê junto comigo e ganhamos tempo também na questão do manuseio. Deuteronômio 8, de 2 a 5, diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Note, no deserto se revelam as nossas intenções, no deserto revela o nosso caráter. No deserto revela aquela face oculta nossa que nem a gente conhecia. Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Versículo 3 diz: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É interessante que, conhecendo o Antigo Testamento, você vai ver de onde Jesus tirou muitas das suas frases também. Essa frase a gente conhece na boca de Jesus, mas ela é uma frase antiga já, aqui do Antigo Testamento. Versículo 4: as roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que, assim como um homem disciplina o seu filho,
Da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. A palavra disciplina aqui, ou o verbo disciplinar aqui, ele também pode ser traduzido como ensinar ou como educar. Nós lemos o texto na Nova Versão Internacional, na NVI. Eu quero mostrar agora esse último versículo na Bíblia de Jerusalém. Dá uma olhada comigo, Deuteronômio 8,5 diz assim: portanto, reconhece no teu coração que Yahweh, o seu Deus, te educava, como um homem educa o seu filho. O que aconteceu no deserto era pedagogia. Esse povo precisava ser educado para aprender a conservar a liberdade. Antes de nós aplicarmos isso à nossa vida pessoal, vamos entender o texto como texto. Aqui está falando de uma nação, de um povoado, que vivia em condições paupérrimas, por isso a Bíblia os chama de viver como se fossem escravos, ali no Egito. Eles fogem, há uma fuga. Nessa fuga eles passam por lugares difíceis, passam por pântanos, como provavelmente a ideia nossa de Mar Vermelho, entenda bem, é um problema de tradução nossa, porque o texto original é o Mar das Canas, ou tem um outro nome, Juncos, o Mar de Juncos, né? O Mar das Canas. Isso tem um problema de erro de tradução do inglês, onde confunde-se Red Sea com Reed Sea, com 2 Es, e por causa disso saiu essas traduções de Mar Vermelho aqui para a gente. Existe um lugar chamado Mar Vermelho, mas é muito provável que a travessia deles tenha sido nesse Mar das Canas, talvez um grande Pantanal ou algo parecido. Então, eles fizeram essas travessias, essa fuga, houve uma fuga, um movimento migratório para uma outra terra, e nesse período agora, eles vão para uma região de deserto, porque eles ainda não têm condições de tomar posse das terras em que eles acreditavam ser deles, segundo Yahweh os estava dirigindo. E nesse período eles começam a sentir saudade do Egito, e eles começam a sentir saudade do comodismo que eles tinham lá. E alguns que estavam querendo voltar à vida de escravo, ao invés de ir para uma terra nova. O povo, quando sai de um sistema opressor como era o do Egito, precisava agora ser reeducado para aprender a conservar a liberdade e aprender um novo modo de se viver. É interessante, tem gente que não sabe viver com liberdade. Isso não é verdade só na questão aqui socioeconômica e política, que é o fato que a Bíblia está tratando. Tem gente que não sabe viver com liberdade religiosa, por exemplo, não sabe viver. Tem gente que precisa de opressão. Eu me lembro uma pessoa que me procurou um dia e falou o seguinte: Anésio, eu não gosto da carisma não, lá é muito leve as coisas. Eu gosto de pastor bravo. Eu quero um pastor que pega no pé, que mostra as coisas, que briga com a gente. Eu falo, frequenta a igreja do Ratinho. Vai lá. Eu quero te ensinar liberdade. Eu não quero decidir por você. Aqui na Carisma, nem eu, nenhum dos pastores, nenhum líder nosso, ninguém mete o dedo na vida de ninguém aqui. Ponto. Nós orientamos, instruímos na palavra, mas a decisão é sua. Vou eu mandar você o que fazer, daqui a pouco dá errado, você vem jogar a culpa em cima de mim, sai. Eu já tenho meus problemas, meu querido. Não é? Nós temos que aprender a andar segundo a palavra de Deus, reeducar a nossa mente. Falando de liberdade aqui, agora voltando ao texto, o povo, se eles não passassem por um tempo de reeducação, eles iriam transformar a terra prometida num segundo Egito. Ia repetir, daqui a pouco eles iam ter lá na terra prometida um faraó. Era o que eles iam ter. A mesma opressão que aconteceu em Israel anos depois, debaixo do governo de Salomão. Mas isso nós vamos estudar mais adiante. Foi necessário, então, eles passarem por tentações, provas, dificuldades, cansaço, conflitos, dúvidas e até desânimo. No balanço, só a nova geração é que entrou na terra prometida. Os demais morreram no deserto. Note, tem gente que tem um sonho, luta por um ideal, sai do seu Egito, mas acaba morrendo no deserto e nunca chega na terra prometida. Uma geração
a geração seguinte, que não foi escrava, essa poderia aprender e cultivar a liberdade e construir uma sociedade diferente. Apenas Josué e Caleb, 2 homens apenas, de toda aquela multidão, realmente participaram da terra prometida, nem Moisés. A reeducação do povo significava que o povo agora precisaria aprender a viver em sociedade. Eles viviam num sistema opressor e de escravidão. Eles precisariam aprender a pensar no próximo, a repartir, a dar chance do outro crescer. Eles não conheciam termos como direitos, liberdade, justiça. Não se conhecia isso. Faraó mandou e acabou. Ponto. Não se tinha isso. Você vê isso, por exemplo, na distribuição do maná. É interessante. Quando o povo estava no deserto, parte da sua alimentação tinha a ver com o maná. O maná era uma sementinha ou uma resina que era produzida ali por alguma planta, já que quando se fala de deserto aqui, entenda, apesar da minha fotografia que eu usei de um lugar completamente arenoso, aquele deserto, na verdade, que é chamado de deserto na Bíblia, é como se fosse uma estepe, um lugar com pouca vegetação, mas havia vegetação no local. E então, sobre aquela vegetação, junto com o orvalho da noite, se formava isso, eles colhiam isso e dali se faziam as massas. Êxodo 16 tem um texto que fala um pouco sobre como deveria ser colhido este maná. Olha aqui comigo. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, porque tinha mais pessoas em casa, outros menos, porque tinha menos pessoas em casa. Ninguém deve guardar nada para amanhã, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, e aí vem os gananciosos, aí vem o pessoal que gosta de furar fila, de levar vantagem em tudo, certo? Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. O que se pretendia aqui era ensinar a se pensar no próximo. Primeiro, a confiar em Deus, que Deus daria aquilo todos os dias. Em segundo lugar, a confiar no próximo. Se eu acumular, se eu pegar mais, alguém vai ficar sem. O problema era evitar que alguns ficassem com muitos e muitos ficassem sem nada. O que é isso? Reeducação. O povo estava acostumado lá no Egito. E a hora que vinha lá a comida, se eu puder pegar 2, eu pego, porque se eu não pegar, alguém vai pegar e eu vou ficar sem. Mas agora é um tempo de reeducação mental. Eles precisavam se preparar para viver um outro estilo de sociedade. Note, por exemplo, como seria na terra prometida, eles ainda no deserto, decidindo sobre a terra prometida, como seria a distribuição das terras. A ideia, eu acho interessante essa ideia bíblica sobre a terra. A ideia bíblica é que toda a terra, tudo pertence a Deus. E Deus é quem dá tudo para todos. Então, todos têm direito ao dom de Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, é um absurdo, por exemplo, você ter que pagar pela sua terra. Quem aqui tem casa própria? Levante a mão. Por que você teve que comprar o terreno? De quem é esse terreno? Quem deu direito ao primeiro proprietário a ser proprietário? Só porque o cara entrou numa caravela, desceu aqui e disse: descobrimos o Brasil. Não, achamos o Brasil, né? Porque eles chamam de o achamento do Brasil. Achamos o Brasil, agora a terra é dele. Só por causa disso. Isso dá direito a ele de vender a terra até que chegou até você? Quem deu esse direito para eles? A terra do Senhor. Todo ser humano deveria ter direito à terra. Alguém está falando, pronto, a Nésia entrou para o MST agora. Estou falando de Bíblia, de política na Bíblia Sagrada.
Se alguns têm muitos, e muitos não têm nada, é porque está havendo um sistema injusto, onde um pequeno grupo acumula, roubando para si o que deveria ser direito de todos. Dados oficiais, eu estou aqui citando para você, que 0,7, dá para você entender esse número? É menos de 1%. 0,7% da população mundial possui 45,2% de toda a riqueza mundial. Quase metade de toda a riqueza está na mão de 1%. É certo isso? Ah, mas isso está muito longe de nós. Tá bom, vamos trazer um negócio bem da mídia mesmo? Vamos trazer uma coisa bem da mídia? Vamos lá? A Justiça Federal, segundo os jornais, bloqueou 188 milhões e 800 mil reais. Você consegue entender o que é 188 milhões? Ela bloqueou isso das empresas ligadas ao jogador Neymar, aquele que você grita gol dele. E que você até compra uma camisa com o nome dele. Só para você ter uma ideia o que é isso, essa dívida que ele tem, que já está bloqueada, se está bloqueada porque esse dinheiro já existe, tá? Se você ganha em torno de 3 mil reais, você consegue imaginar quanto tempo você levaria para pagar isso? Pois eu fiz a conta e te falo. 4.800 anos, contando com o seu 13º. Isso significa que você teria que ter, para você se ver livre dessa dívida no mês que vem, você teria que começar a pagá-la 1000 anos antes de José ir para o Egito. Que nós estamos estudando. Provavelmente nem Abraão tinha nascido ainda, e você teria que ter começado a pagar essa dívida com 3 mil reais bruto, direto, e talvez, quem sabe, o mês que vem você saldaria a sua dívida. Minha pergunta é, você acha isso justo? Tanta riqueza nas mãos de uma pessoa, enquanto muitos estão sem? Você sabia que na renda per capita da nossa cidade, que nós estamos falando da grande São Paulo, um lugar rico e uma das cidades mais ricas do país, acredite isso, é a nossa cidade aqui de Osasco, está entre as 10 mais ricas do país. Você acredita que nós temos, na renda per capita familiar, em torno talvez de quase 10 a 17% de pessoas que vivem com menos de meio salário mínimo? Você acha isso justo? O capitalismo acha. Então, tome cuidado quando você ouve alguma coisa sobre meritocracia, é melhor você estudar um pouquinho mais para saber do que se trata isso. Na Bíblia Sagrada, a distribuição de terras, no final do texto de Números 33, do versículo 50 em diante, dizia que primeiramente aquela terra teria que ser conquistada, porque as terras naquele tempo, ali em Canaã, alguns homens ricos montaram para si um exército e tomaram posse de algumas terras, construíram a sua cidade, fizeram muralhas e começavam a cobrar impostos dos agricultores que plantavam naquelas terras, dizendo agora que aquelas terras eram deles e não mais dos seus agricultores. Isso era Canaã, uma réplica do Egito. Inclusive, esses reis pagavam tributo para o Egito. Quando esse povo nômade começa agora a ter que invadir essa terra prometida, eles precisavam tomar posse dessas terras que eram desses senhores. Por isso houve guerras, as guerras de Josué têm a ver com isso. Quando você ouve, vem com Josué lutar em Jericó, é mais do que a menina no ponto de ônibus que ficou aquela sandália que você fica vendo, né, de Josué, é mais do que isso, é um pouquinho diferente. Tem a ver com uma conquista tem a ver com se unir com pessoas que estão sendo oprimidas por uma cidade, vencer aquela cidade, acabar com aquele governo, expulsar dali aqueles
homens que eram traficantes de terras ou poceiros, e agora distribuí-las e redistribuí-las justamente por todas as famílias. A divisão ocorreria proporcionalmente ao número de pessoas de cada tribo e que todos tivessem direito a ter o seu terreno. Por isso, para organizar isso, eles pegam 2 líderes da nação e pedem para que cada grupo, cada tribo, mande uma representação participativa. Nós estamos de novo aprendendo sobre política. Quem eram esses representantes? Eleitos pelo povo, teriam que estar lá para defender o povo, para que tudo fosse feito justamente por todo o povo. Muito diferente do que a gente vê na política no Brasil. Vamos ser sinceros, dá nojo de ver essa turma que fica na nossa política só se defendendo o seu cargo, defendendo a sua posição. Ninguém está nem aí em governar o país ou fazer leis para o nosso país. Ele quer tirar o outro, porque ele quer tomar o lugar dele, aquele outro quer defender o seu lugar, porque o outro quer tomar o lugar dele, e ficam brincando em torno disso. Quem conhece House of Cards, nós estamos na House of Mãe Joana. Números 34, 17 e 18 diz assim: esses são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança. O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Designem um líder de cada tribo para ajudá-la a distribuir a terra. É aqui que o povo começa a aprender sobre política. O povo entende que quem está lá é representante dele. Eu não sei qual é essa ideia de alguns políticos brasileiros de esquecer que ele está lá com o salário que eu pago para ele. Na verdade, nós somos chefes deles e não eles nossos chefes. Interessante isso. Não confunda chefe de Estado com chefe sobre você. São 2 coisas diferentes. Eu sou chefe dele, ele é chefe do Estado. São 2 coisas diferentes. O Estado é a máquina que deve ser feita para ser usada em prol do povo. O povo está aprendendo sobre leis. É no deserto que é colocado o decálogo, ou os 10 mandamentos. Ali é só o início, a base da lei. Uma lei simples e fácil que todo o povo poderia decorar. Para quê? Para que todas as pessoas que conheceriam o decálogo, que decorariam o decálogo, conseguiriam discernir o espírito que deveria reger as relações dentro daquele grupo. Muitas outras leis são criadas depois, que nós vamos estudar isso adiante, quando estudarmos Deuteronômio. Mas, infelizmente, muitas pessoas não sabem seus limites. Invadem a liberdade do outro, colocando o seu interesse particular acima do que aquilo que é melhor para todos. Vamos trazer para os nossos dias e nossa situação? Quando você, por exemplo, faz uma festa na sua casa e fica com som alto até tarde, incomodando seus vizinhos, você está agindo contra a liberdade do bem-estar do outro. Portanto, você está agindo contra a lei e contra a lei de Deus. Ouviu? Porque às vezes a gente pensa em lei de Deus, pensa em igreja, religião, pensa em levantar as mãos, glória a Deus, aleluia. Toda vez que você perturba alguém, invadindo a liberdade de alguém, você está indo contra o Deus que defende a liberdade, o direito e a justiça. É importante saber disso. Ah, mas é a festa do meu filho. Termina às 10 horas da noite, meu querido. Tem gente que trabalha, que precisa dormir. Respeite o próximo. Quando você, por exemplo, estaciona o seu carro numa vaga que é para idoso ou é para deficiente, e você não é nenhuma dessas 2 questões, tu é um folgado. O que falta no nosso país não é lei, nós temos lei para isso. Estamos precisando de execução da lei para que isso seja mais respeitado. É por isso que, mesmo sendo igreja, a igreja não deve perturbar seus vizinhos. Ah, mas nós estamos fazendo uma vigília de oração, mas o vizinho precisa dormir. Se o som da igreja está alto, tem que abaixar para não perturbar o vizinho. Você não pode incomodar o vizinho, tem que respeitar o horário. Voltando ao texto bíblico, que fala de participação representativa, nós ainda vamos ver que esse não é o ideal de Deus. É interessante nós notarmos
que no ideal de Deus, é que esses mediadores sejam desnecessários um dia. Interessante, o ideal de Deus é uma utopia. Um dia eu explico melhor o que é utopia. Utopia não é algo falso. Utopia significa não lugar. Utopia significa um ideal, uma esperança. É a esperança do melhor, do melhor, do melhor que eu tenho. A visão da minha vida é a minha utopia. A utopia de Deus, no sentido do governo, é bem diferente do que nós imaginamos. Porque a utopia de Deus é que não tem a necessidade de governo. Essa é a utopia. No horizonte bíblico, a utopia é uma consciência, a ideia de Deus é que haja uma consciência popular em que todo mundo colabore, sem a gente precisar de mediador, cada um conscientemente realizando a sua parte que lhe cabe. Alguém diz, só no céu, tá bom, mas é utopia. No horizonte bíblico, a nossa utopia é de um reino onde Deus reine sobre os homens nos seus corações, sem a necessidade de um governo humano, ou seja, sem a necessidade de políticos mediadores. Esse é o ideal. Cá entre nós, um mundo sem político. Oh, Deus! Oh, meu Deus! Um país sem governo. Ai, que sonho! Alguém diz, como assim, Anésio? E o caos? Mas eu estou falando de corações convertidos ao Senhor. De corações que seguem a lei do Senhor. E se eu te falar que isso já aconteceu? É onde eu quero ensinar com vocês na Bíblia. Quando esse povo entrou na terra prometida, não havia governo humano sobre eles. Quando esse povo entrou na terra prometida, a lei do Senhor era ensinada para todos. Todos seguiam a lei do Senhor, portanto, não havia governo humano sobre eles. Aí de tempo em tempo era necessário ser criado um poder judiciário, os juízes, para que a lei fosse cumprida. Então, somente isso. Mas sempre os mestres, instrutores, ensinando o povo a praticar a lei do Senhor, e aquele sonho comunitário foi realizado por um período. Vamos estudar isso mais adiante. Todo o povo seguindo a lei do Senhor, todos amando o próximo, todos respeitando o direito e a justiça, viviam em paz, sem a necessidade de governantes. Jeremias, o profeta, mostra num desejo de Deus que isso aconteça entre nós. Diz assim Jeremias 31, 33, olha o texto comigo. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Essa é a utopia bíblica. Agora, enquanto esse ideal de Deus não chega, porque não chegou aqui entre nós, o mais próximo de uma sociedade justa para que se cumprisse a lei, era que o povo vivesse em paz e respeitando o direito. Nos tempos de Moisés foram criados os juízes. Eram anciãos que pudessem julgar ou ajudar a julgar as causas do povo, colocando a lei. A lei era justa e boa. Números 11, versículos 16 e 17 diz assim: E o Senhor disse a Moisés, coloca o texto para mim. Obrigado. Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. E tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. A autoridade de Moisés agora seria repartida com outros líderes que o ajudariam a governar. No entanto, todos eles tinham que ter o mesmo espírito, os mesmos ideais, que todos possam ter liberdade de vida. Esse era o projeto de Yahweh. Os anciãos, eles eram magistrados, ou seja, juízes. Aquele velho sistema do Egito e das cidades-estado que haviam em Canaã, dependiam do poder dos reis. O novo sistema dependeria da lei e dos que fariam valer a lei, os juízes. Nesse momento do povo de Israel,
nós não temos, como existe no Brasil, poder legislativo e poder executivo, nós temos apenas a lei que foi dada, não por um legislativo, mas foi dada pelo próprio Deus, mas tinha sim um judiciário que faria a aplicação da lei. É isso que a Bíblia nos ensina. E nos ensina os primeiros passos para que nós possamos compreender a vontade de Deus com relação às políticas humanas. Voltando ao início da nossa mensagem, tirando agora terminada essa exegese aqui do texto, dizendo o que o texto quer dizer para aquela época, há muitas lições aqui que nós podemos trazer agora para a nossa vida particular. Não mais para a questão nacional nossa, mas para a questão também familiar e individual. É importante que se saiba que, sempre que você sai de um Egito, um lugar opressor, e está indo a um ideal, a uma terra prometida, no meio existe um deserto. Querido irmão e irmã, se você saiu de uma situação de opressor, e se você saiu do seu Egito, e a sua situação hoje não está melhor do que antes, é interessante isso. Porque muitas pessoas pensam o seguinte: eu estou saiu domingo, alguns saíram daqui domingo passado, quase que eu sou livre, aleluia, estou livre, conscientizei que eu tenho que sair do Egito. Tá bom, aí passa uma semana num perrengue. Se esquece que você não sai do Egito para a terra prometida, você sai do Egito para o deserto. E às vezes o deserto é pior do que o Egito. Pior em algumas situações, em termos de comodismo, em termos de situações de infraestrutura, tudo ali nesse sentido é pior. Mas não desista, porque esse momento chamado deserto é um momento de reeducação, da gente se desintoxicar das coisas antigas e aprender coisas novas, renovar a nossa mente, e então, lembra que Romanos 12 fala? Renove a sua mente, seja transformado, mude, passe por uma metamorfose, pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso significa que, se você quer o melhor de Deus para a sua vida, o caminho é renovar a mente, é ser transformado pela renovação da mente. E é isso que Deus faz sobre nós, uma reeducação. Agora, para a gente aceitar ser reeducados, precisamos passar por algo chamado quebrantamento. Quando a gente se rende diante do Senhor. Aqui nós cantamos hoje essa expressão, eu me rendo ao Senhor. Quando você fala eu me rendo, você está dizendo, eu me entrego. Deus, estou sem reservas, faça comigo o que o Senhor quiser fazer da minha vida. 3 lições eu quero tirar aqui, para você que passa por um momento de deserto, o tema de hoje é no deserto. Para você que está num momento assim da sua vida, tenho 3 lições para você. Primeiro delas, o sofrimento do deserto irá te ajudar a se conhecer melhor. Vamos falar isso juntos? É mais para questões didáticas aqui, para a gente se fortalecer. Vamos lá. O sofrimento do deserto irá te ajudar a se conhecer melhor. De um lado, o sofrimento, ele pode revelar, sabe o quê? O bicho ruim que tem dentro de nós que a gente não conhece. Você conhece o seu lado obscuro da força ou não? Você já viu o Darth Vader que de vez em quando tem dentro de você? Porque às vezes a gente não se conhece. E o deserto revelou tanto bicho ruim no meio desse povo, cada coisa que aconteceu. Eu fiz uma lista aqui, resumida. Eu tinha em torno de 2 páginas de lista do que aconteceu no deserto. Eu resumi aqui em 8 itens, rapidinho, olha só. Queixaram-se das dificuldades e colocaram a culpa em Yahvé. Queriam comer comida melhor e reclamaram da falta de conforto. Num determinado momento, o povo se revolta contra Moisés e Arão e querem levantar um outro líder. Fala, não, Moisés não vai ser nosso líder mais, vamos levantar um outro líder aqui. O povo se levanta contra também o Josué e Caleb, vão 12 espias na terra. 10 falam,
horrível, vamos morrer, os caras são gigantes. 2 deles, Josué e Caleb, falam, nós vamos enfrentar e vamos vencer. O povo apoia os 10 e são contra esses 2. Deus se levanta contra os 10 espias negativos e o povo se levanta contra Deus. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, quiseram tomar o lugar dele. Olha que bagunça isso aqui, gente. Coré, Datã e Abirão contra Moisés e Arão. Parece que a gente está lendo uns nomes aqui, tudo conhecido nosso, né? Collor, Lula, Maluf, né? Parece que a gente está lendo esses nomes aqui, não é? Quando a gente lê esses negócios, a gente fala, sabe que o Brasil não está tão ruim assim? Num outro momento, o povo se levanta contra os sacerdotes. Gente, sacerdote estava lá orientando o povo como adorar a Deus e quiseram acabar com os caras também. O sofrimento no deserto pode esclarecer para nós, revelar para nós um lado obscuro do nosso caráter. No livro de Salmos há um texto em que o salmista fala assim, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Ou seja, me revela coisas que eu não conheço da minha vida. Até o Moisés, gente. O Moisés, que era um homem super paciente. Você tem uma ideia? Olha o que um escritor disse acerca de Moisés. Número 12, versículo 3. Olha que expressão. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. O cara mais paciente que se consegue imaginar na vida, esse cara era o Moisés. Mas de tanto povo ficar na orelha dele, de tanta trairagem que ele viu, tanta trairagem que ele passou, tem hora que ele se desanima, e tem hora também que até o próprio Moisés fica com desejo de vingança. Teve uns outros lá que falaram, não, mas por que os caras aqui têm que ser sacerdote? Nós é que vamos assumir a igreja, que nós é que vamos ser os sacerdotes aqui no meio desse povo, e assumir e tudo mais, tal. Olha, número 16, 15, o que Moisés fala? Moisés indignou-se e disse assim ao Senhor, não aceite a oferta dele, Senhor. Eu não tomei dele nem sequer um jumento, não prejudiquei nenhum deles. O sofrimento lá do deserto fez com que até o Moisés perdesse a paciência dele. O cara mais paciente perdeu a paciência. Sofrimento do deserto vão nos ajudar a nos conhecer melhor. E isso vai nos ajudar a mudar algumas coisas no nosso caráter. Minha pergunta para você é o seguinte: o que você aprendeu nesse tempo de deserto? O que você está mudando na tua vida? Você está descobrindo alguma área sua que precisa de um tratamento? É hora de tratar, senão morre no deserto. É hora de se render para Deus. É hora de entregar-se para Deus e falar, Deus, muda, muda. Você está com desejo de vingança com seu ex-marido? Morre, querida. Mata isso aí na tua vida, senão esse bicho te pega. Ou você acha que voodoo funciona? Falta de perdão é como você tomar veneno e esperar que o outro morra. Só faz mal para você. Se está com desejo de vingança, não faz isso. Deus fala, minha é a vingança, diz o Senhor. Sabe por quê? A gente não sabe lidar com vingança. É um sentimento que é inadequado para o nosso corpo. É um software que vai conflitar com o seu sistema operacional. Vai dar pane, vai dar tela azul na tua cabeça. Tem hora que você vai parar, vai travar tudo na tua vida. Você não foi feito para se vingar. Você não foi feito para carregar angústia. Entrega isso ao Senhor, levando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Segundo, o sofrimento, um detalhezinho, aprenda isso, tá?
Aprenda no deserto a se desvencilhar dessas coisas, porque lição, assim, sofrimento não aprendido é uma lição desperdiçada. A gente precisa aprender alguma coisa no meio do sofrimento, porque se você não aprender, Deus pode te dar uma segunda chance. Você vai passar de novo. Aprenda alguma coisa, é importante. Segundo, o sofrimento do deserto irá te ajudar a ouvir a Deus melhor. Ao mesmo tempo que o bicho ruim que tem em nós aparece, também no meio do deserto, no meio do sofrimento, o nosso coração fica mais sensível. É a chance que nós temos de melhorar nosso relacionamento com Deus. Interessante que a Bíblia, ela fala assim, a tribulação produz. 2 vezes na Bíblia é citado, a tribulação produz alguma coisa. Nenhuma vez na Bíblia diz, a alegria produz. Interessante, alegria é bom, mas não tem didática. Agora, a tribulação tem didática. A gente aprende alguma coisa com a tribulação. Uma das coisas que a tribulação produz é que ela nos leva para mais perto de Deus. Tem gente que pelo sofrimento acaba chegando mais perto de Deus. Tem gente que é na necessidade que ela aprende, ela fica mais perto de Deus. Tem inclusive pessoas que não sabem lidar com a abundância. É verdade. Tem pessoas que não sabem viver uma vida abençoada. Ela tem uma vida abençoada, ela tem abundância, ela se afasta de Deus. Aliás, foi o que eu falei para um rapaz aqui, talvez até você seja aqui de manhã, você deve se lembrar que eu brinquei com você, claro, foi brincadeira, mas foi didática, era uma coisa que eu estava realmente tentando acordar você. Um rapaz aqui na nossa comunidade, passava por uma situação difícil, quando chegou aqui entre nós, aprendeu instrução entre nós o educamos nesse sentido, ele foi fazer uma faculdade, cresceu na vida, acertou sua vida financeira, cresceu, começou a prosperar, se afastou de Deus, ficou longe dos caminhos de Deus, saindo só com a mulherada e tudo mais, gastando todo o dinheiro. Lá adiante se deu mal. Aí se deu mal, começou a perder a empresa que ele criou, faliu, deu problema, voltou aqui para a comunidade. Aí chegou para mim e falou, Tainha, olha só, eu estava todo apertado, tudo mais, estava andando perto de Deus. Foi eu ficar com abundância, eu me afastei. Eu falei, pode deixar que eu vou orar para Deus te manter pobre, sempre. Você tem que ser pobre, miserável, você não pode crescer. Eu vou orar por você nesse sentido. Eu vou orar. Que é o único jeito do cara ficar. Tem gente que só aprende com o sofrimento. Mas o sofrimento também deixa o nosso coração mais sensível. Todo tipo de sofrimento. Até a dor da perda, a dor vitimizada, no qual você é vítima, a dor do luto, qualquer uma dessas coisas. Ela traz em si a didática de nós ouvirmos melhor a Deus, que o coração fica mais sensível. Êxodo 27, versículo 20. O texto diz assim, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro, de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. No centro do acampamento de Israel, havia uma tenda. Essa tenda da comunhão, da congregação, o tabernáculo, era o lugar onde Deus ali se manifestava e dali falava com o povo. Dentro dessa tenda, ela era iluminada por um candelabro com 7 hastes, um símbolo do Espírito Santo. E o sacerdote tinha que manter aquela tocha acesa sempre, aquela luz não poderia se apagar nunca. E ela era alimentada com azeite. Então, o Espírito Santo, para iluminar a nossa vida, precisa ser, entenda a minha expressão, alimentado esse relacionamento com o azeite. O azeite, ele é feito quando você tritura o caroço da azeitona. E isso nos fala de quebrantamento. É essa trituração da dureza do nosso coração que produz o azeite, que mantém a chama acesa do Espírito Santo na nossa vida. O que eu quero te mostrar é que muitas vezes esse sofrimento é a trituração da dureza do meio do teu coração.
É acabar com a nossa rabugice, com a nossa teimosia, com a nossa independência de Deus. E Deus está ali trabalhando aquilo para o teu bem, para virar azeite, que nos lembra de unção e que nos lembra do Espírito Santo. Então, as pessoas que se deixaram ser quebrantadas, o que acontece com elas? Elas têm um coração mais tenro, elas têm uma experiência mais profunda, elas têm uma experiência melhor para se ouvir a Deus. Terceiro, o sofrimento do deserto irá capacitar você. Eu não falei para você repetir o segundo comigo, mas repete o terceiro comigo. O sofrimento do deserto irá capacitar você. É o sofrimento do deserto que vai capacitar você para ser a pessoa que você precisa ser para entrar na sua terra prometida. Note, por exemplo, foi no cárcere que José foi trabalhado para se tornar o administrador do Egito. Lá, quando ele estava tendo seus sonhos junto com seus irmãos, ele não estava preparado ali, não. Ele se foi preparado, foi no cárcere, no meio do sofrimento. Foi no deserto, onde ele foi despojado da sua riqueza, do seu status social, que Moisés se tornou o homem que passou a falar com Deus face a face. O deserto que eu estou falando não é esse com o povo de Israel, estou falando do deserto de Moisés, o dele, pessoal. Quando ele matou o egípcio e fugiu, foi 40 anos, não é esses 40 anos do povo de Israel, 40 anos só do Moisés. Deus falou com ele 40 anos depois na sarça ardente. Ele precisou esse tempo todo para trabalhar no coração dele, para ser mudado. Paulo, apóstolo, era um homem inteligente, sábio, líder, mas ele precisou ser humilhado, aceitou a servir, ele precisou aprender com ministérios mais reconhecidos do que ele, andar ali aos pés do Barnabé e de tantos outros homens, aprendeu, foi humilde, para poder se tornar o apóstolo que esse cara se tornou. Um período de renovação, um período de aprendizagem. E foi o nosso Jesus se esvaziando de si mesmo. Ele, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Perdendo a sua glória, deixou a sua glória, a sua onipotência, se tornou frágil, desprotegido, se humilhou até a cruz. Mas foi ali que ele adquiriu o nome que é sobre todo outro nome. Por isso que a Bíblia diz, quem se humilha será exaltado. Como Jesus foi o homem que mais se humilhou, porque qualquer homem que se humilha, ele está saindo de uma criatura superior para uma criatura inferior. Mas Jesus foi de criador para criatura. A humilhação de Jesus foi muito maior que qualquer uma outra. Então, sendo ele o que mais se humilhou, ele era digno da maior e da mais alta exaltação. É por isso que Jesus disse assim, João 12, versículo 24. Aliás, pode acompanhar em pé comigo, por gentileza? Por gentileza. João 12, 24. Digo-lhes, verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Queridos, o quebrantamento produz humildade. Pessoas que são marcadas pelo orgulho são pessoas que nunca conheceram o quebrantamento. Qualquer pessoa que se envolve no ministério da casa de Deus precisa também passar pelo quebrantamento, porque o quebrantamento nos protege de recebermos aquela glória que pertence ao Senhor. Eu acredito que nesses dias, Deus está querendo ver uma igreja mais dependente dEle. Está na hora da gente confiar mais no Senhor, pôr nossa fé nele, nossa vida nele. Eu conversei uma vez com um irmão muito querido,
E eu o conheci numa época de muita dificuldade da sua vida. Ao longo de, sei lá, quase 30 anos de conhecimento um do outro, eu estava com ele recentemente, e eu estava elogiando o crescimento que ele teve. Que crescimento? O homem assim prosperou muito na vida. E ele me falou uma coisa, falou: Anésio, sabe que tem um lado ruim disso? Eu falei: o que é? Ele falou: antes eu tinha que orar, até para saber se minha família ia ter o que comer. Hoje eu não preciso. Hoje eu tenho meu cartão, funciona em qualquer lugar, eu não preciso nem fazer conta, hoje. Mas isso está deixando meu coração insensível. Então eu tenho que fazer correções enormes na minha vida. Ele falou: eu oro porque eu preciso orar, senão eu vou ser um homem arrogante e orgulhoso. Eu oro porque eu preciso aprender a ser humilde, porque senão eu vou ser um cara soberbo e vou pisar na cabeça de muita gente. Por isso eu busco o Senhor, por isso eu oro. Eu convido você a se quebrantar hoje, a tomar uma decisão na sua vida de que tudo que você for fazer agora, você vai fazer somente com orientação de Deus. A gente está precisando orar para cada momento da vida da gente, para cada situação que a gente passa. Se nós queremos crescer e não morrer no sofrimento do deserto, nós precisamos aprender a louvar a Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Amém? Peço que você não se distraia, por favor, olhe para mim. Se nós não nos deixarmos quebrantar nesse momento de deserto, a gente morre no deserto. E a gente não chega no melhor de Deus para a nossa vida. Então no deserto é o momento em que você vai chegar para Deus e falar: Deus, termina a tua obra em mim. A obra que o Senhor começou, vai até o fim. Custe o que custar na minha vida. Tira o que tem que tirar. Querido, nunca tenha medo de fazer esse tipo de oração. Tem gente que morre de medo. Deus, eu te entrego minha vida, mas assim, não tira tudo não. Por quê? Você acha que Deus é carrasco? Deus não é carrasco. Deus só vai tirar de nós célula morta. Só vai tirar de nós coisas que podem causar um câncer. É isso que Deus vai tirar de nós. Deus não tira coisa boa. Deus tira coisa ruim. Nós precisamos nos desapegar de algumas coisas que podem ser danosas na nossa vida. Então, para isso, nós precisamos entregar diante de Deus. Amém? A melhor forma de você entregar é através da adoração. Quando nós vamos cantar aqui agora, não cante somente, adore. Quando nós vamos cantar agora, não repita uma letra de um cântico, faça daquelas palavras as suas. Chega para Deus e fala: Senhor, eu vou te louvar, não importa a circunstância que eu tiver na minha vida, não importa a situação, eu vou te adorar. Eu convido você nesse momento a orar e a adorar junto comigo. Amém? Pode abrir as suas mãos assim? Nós estamos dizendo assim para Deus: eu me rendo, Senhor, eu me entrego. Senhor, nós entregamos nossas vidas nas suas mãos. Cada irmão, cada irmã aqui hoje está entregando a sua vida para o Senhor, dizendo: dirija a minha vida, Senhor, cuida de mim, me ajuda, me oriente no meu caminhar, ilumina minha mente, meu coração, meu caminho, para que eu tome as decisões certas desta vez. Eu te entrego a minha vida, eu confio a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ao nosso Deus.